Daí, pessoal, para quem não me conhece, professor Jairo de Matemática do aulalivre.net. Estamos, então, indo para a segunda aula do curso de revisão, continuando, então, com polinômios. Então, esses são os tópicos da aula de hoje, né? Dispositivo prático de Brillouin-Ruffini, que é bastante útil em divisão de polinômios, em baixar o grau do polinômio, em até mesmo cálculo de resto, de divisão. Trabalhar sobre termo independente do polinômio, presença do termo independente ou não, o que acarreta no polinômio. Falar sobre multiplicidade das raízes, o significado, o que é a multiplicidade das raízes. Trabalhar também sobre a presença de raízes imaginárias ou não, assim como raízes reais também. E finalizando com o teorema do resto, que é bastante cobrado nas provas. Ok? Então, iniciando com o dispositivo de Brillouin-Ruffini. Bom, o Brillouin-Ruffini é um dispositivo prático que serve basicamente para dividir polinômios, mas também pode ser utilizado para baixar o grau do polinômio, para calcular o resto da divisão, enfim, tem uma aplicação bastante variada. Bom, eu tenho aqui um polinômio p de x igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 2, um polinômio de terceiro grau, portanto, 3 raízes. E eu quero justamente descobrir essas 3 raízes. Bom, eu inicio fazendo o quê? Somando os coeficientes desse polinômio para ver a possibilidade da presença do 1 como raiz. E quando eu sei que 1 é raiz do polinômio? Quando a soma dos coeficientes resulta 0. Então vou fazer isso. Vou somar os coeficientes. 1 mais 2 menos 1 menos 2. Somando os coeficientes, deu 0. Quando dá 0 na soma dos coeficientes, eu sei que 1 é uma das raízes. Isso me ajuda muito. Por quê? Eu tendo 3 raízes desse polinômio, já que o polinômio de terceiro grau, uma delas é o 1. Ou seja, na realidade, eu só preciso descobrir as outras 2 raízes. Então, 1 é uma das raízes, preciso descobrir as outras 2. Como eu faço, então, para descobrir as outras 2? É aí que entra o Brillouin-Ruffini. O Brillouin-Ruffini tem essa aplicação muito importante, que é baixar o grau do polinômio de 3 para 2. Então, como é o processo Brillouin-Ruffini? Bom, inicia-se com 2 linhas paralelas e uma linha vertical deslocada para a esquerda. A parte mais importante do dispositivo do Brillouin-Ruffini, justamente é o início desse dispositivo, é este espaço aqui, onde eu coloco justamente o quê? A raiz conhecida, que neste caso é 1. Quer dizer, 1 é uma das 3 raízes. Então, este valor 1, esse x igual a 1, eu coloco nesse espaço. Então, esse é o primeiro passo da regra do Ruffini. No lugar, nesse espaço aqui, eu coloco o valor da raiz conhecida. Segundo passo do Brillouin-Ruffini, eu coloco os coeficientes do polinômio nesta parte superior. Ou seja, coeficiente 1, 2, menos 1, menos 2. E observa com cuidado, porque os coeficientes que vão nessa parte superior da regrinha devem ser coeficientes do polinômio escrito na sua forma completa e ordenada. Esse polinômio ele já é completo e ordenado. Só o que é completo e ordenado? Ordenado porque eu começo com o expoente 3 e vai em ordem decrescente até chegar no expoente 0. 3, 2, 1 e 0. E completo, por que completo? Porque justamente eu tenho desde o grau maior 3 até o 0, não falta nenhum grau. Então ele é completo e ordenado. Então os coeficientes que eu ponho nessa parte da regrinha devem ser coeficientes quando o polinômio vem escrito na forma completa e ordenada. Mas se o polinômio não estiver completo, estiver faltando, por exemplo, o x ao quadrado, não tem x ao quadrado, aí tu completa com é como se fosse 0x ao quadrado. E aqui aparece o 0 na regrinha do Ruffini. Bom, depois que eu coloco a raiz conhecida nesse espaço,
Preencha essa parte de cima com os coeficientes do polinômio na sua forma completa e ordenada. Já é o segundo passo. Terceiro passo do Ruffini. Eu repito o primeiro coeficiente. Copia, normal. Baixa o primeiro. Preenche com raiz. Preenche com os coeficientes. Copia o primeiro coeficiente. 3 passos. Próximo passo. Próximo passo é como se fosse uma coreografia. Então, para cá tu multiplica e o contrário, para lá tu opera. Então, multiplica e opera. É como se fosse multiplica e opera, multiplica e opera, multiplica e opera, multiplica e opera. Então, multiplica 1 vezes 1, 1. Opera 1 mais 2, 3. Multiplica 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. Multiplica 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Então, multiplica e opera. Ok. Estes coeficientes da parte superior vieram da onde? Do polinômio escrito no terceiro grau. Ou seja, são coeficientes do grau 3. Como eu apliquei Ruffini para uma raiz, eu baixei de grau 3 para grau 2. Cada raiz conhecida, cada aplicação significa o quê? Baixar o grau uma vez. Então, baixei para grau 2. Então, significa que esses coeficientes 1, 3 e 2 são coeficientes de uma equação do segundo grau. Portanto, 1x², 3x e 2. Então tá aqui, ó, x² mais 3x mais 2 igual a 0. Então essa equação do segundo grau veio da onde? Daqui desses coeficientes. Aí eu resolvo essa equação do segundo grau. Como eu posso resolver essa equação do segundo grau? Posso resolver pela fórmula de Bhaskara, que todo mundo conhece, ou posso resolver por soma e produto. Eu resolvi aqui por soma e produto. Como que é soma e produto na resolução de uma equação do segundo grau? A soma é o menos B e o produto é o C. A soma é o menos B e o produto é o C. A soma é o menos B e o produto é o C. Então, a soma é o menos B. Troca o sinal do B, a soma é menos 3. E o produto é o C. O produto é direto 2. Aí pensa. Dois números que quando multiplicam-se dá 2. E quando somam-se, dá 3. Então, dois números que multiplicam 2 e somam 3. Como a soma é negativa, devem ser as duas raízes negativas. 2 vezes 1, 2. E 2 mais 1, 3. Então, as raízes são quem? Menos 2 e menos 1. Ou faz pela fórmula de Bhaskara. Então, com isso, com a aplicação do Ruffini, que eu baixei de terceiro grau para segundo grau, e encontrei as duas raízes, eu consigo completar todo o conjunto de solução dessa equação polinomial de terceiro grau, ou raízes desse polinômio de terceiro grau. Porque a raiz, logo no início, eu descobri a primeira raiz que era 1, já que a soma dos coeficientes dava 0. Então, x' dá para dizer que é 1. E os outros x duas linhas menos 2 e x três linhas menos 1. Então, aqui está o conjunto de solução. O 1 que foi dado pela soma dos coeficientes e o menos 2 e menos 1 que são as outras duas raízes que eu calculei na equação do segundo grau. Então, basicamente, é assim que se descobre as raízes de um polinômio de terceiro grau, que isso é muito comum, muito frequente nas questões. Tu recebe um polinômio de terceiro grau e aí ele te dá uma raiz direto, ele te diz: uma das raízes é 2, uma das raízes é menos 4, enfim, ele te dá uma raiz e aí precisa calcular as outras duas. Como que tu faz isso? Aplica Briot-Ruffini. Pega essa raiz que ele te dá, joga nesse espacinho aqui e faz a regrinha do Ruffini. Cai numa equação do segundo grau, resolve essa equação do segundo grau, vai estar descobrindo as outras duas raízes que estão faltando. É sempre assim. Se por acaso ele não te dá essa raiz, é um polinômio de terceiro grau, e ele não te dá nenhuma raiz, como foi o caso aqui, primeira observação é verificar, né,
se a soma dos coeficientes dá zero. Como eu tive sorte aqui, que a soma deu zero e 1 é uma das raízes. Mas se não tivesse dado aqui a soma igual a zero, como é que eu descobriria a primeira raiz? Bom, aí tu faz a pesquisa de raízes racionais, que foi dado na aula 1. Na aula 1 a gente viu isso. Então, dá uma olhadinha na aula 1 e verifica que a partir do termo independente eu consigo as possíveis raízes, testo essas possíveis raízes, descubro uma válida e aí faço o Briones-Ruffini, ok? Sobre a presença do termo independente no polinômio. Se o polinômio possui termo independente, se ele tem o termo independente é diferente de zero, significa que esse polinômio não tem raiz nula. Ele não tem nenhum x igual a zero. Então a presença do termo independente, como no caso, no exemplo aqui o 3, nesse polinômio de quarto grau, esse 3 está me dizendo o quê? Que esse polinômio não tem raiz igual a zero. As raízes desse polinômio, ou ainda as 4 raízes desse polinômio, são todas diferentes do zero. Por quê? Porque eu estou observando a presença do termo independente. Por outro lado, quando o polinômio não possui o termo independente, quer dizer, o termo independente é igual a zero, a ausência do termo independente me indica o quê? Me indica raiz ou raízes igual a zero. Se eu tenho o termo independente, significa que as raízes não são iguais a zero. Mas se eu não tenho o termo independente, isso me garante que eu tenho raiz igual a zero. Raiz ou raízes. E justamente a multiplicidade dessa raiz igual a zero, a multiplicidade dessa raiz nula, será igual a quem? Será igual ao menor expoente desse polinômio. O maior expoente do polinômio, aliás, o menor expoente do polinômio me garante a multiplicidade da raiz igual a zero. O menor expoente da variável me diz quantas vezes o zero é raiz. Neste exemplo, não tem o termo independente. Não tem termo independente, existe o quê? Presença do x zero como raiz. Então eu tenho raiz nula. Quantas raízes nulas? Eu procuro o menor expoente do polinômio. O menor expoente é o 2. Então significa que o zero é raiz e tem multiplicidade 2. Mas o que é multiplicidade? Bom, multiplicidade é o número de vezes que a raiz é raiz. Quando a raiz é raiz uma vez só, a gente fala raiz simples. Quando, tipo, x igual a 5 é raiz só uma vez, só existe o x' igual a 5. É uma raiz simples, é raiz uma vez só. O que é uma raiz dupla? Raiz dupla ou raiz de multiplicidade 2 é quando a raiz é raiz duas vezes. Tipo, x' igual a x duas linhas. O x' é 5 e o x duas linhas também é 5. E raiz tripla, o que é raiz tripla? Raiz tripla é quando o mesmo valor é raiz 3 vezes. X' igual a x duas linhas igual a x três linhas. Eu tenho um x igual a 5, outro x igual a 5 e um outro x igual a 5 também. Isso é multiplicidade de raiz. As raízes imaginárias de um polinômio, elas sempre acontecem em duplas. Elas sempre acontecem em casais. Por que isso? Porque eu tenho a raiz, vamos dizer assim, normal, a raiz imaginária normal, e o seu conjugado também é raiz. Então, as raízes imaginárias ocorrem em duplas. A raiz e o seu conjugado. Com isso, eu consigo elaborar uma série de conclusões. Primeiro, um polinômio com grau ímpar tem no mínimo uma raiz real. Um polinômio de grau ímpar tem no mínimo uma raiz real. Faz sentido. Por quê? Porque as imaginárias, elas ocorrem aos pares. Porque é de duas em duas. Então significa que se o grau é ímpar, eu tenho que ter pelo menos uma real. Eu posso ter até todas reais e nenhuma imaginária, mas pelo menos uma será real. Um polinômio de grau ímpar terá um número ímpar de raízes reais. Ou seja, dá até para dizer, estendendo essa observação 2, que a quantidade de raízes reais
tem a ver com o grau do polinômio. Olha isso. Se o grau é ímpar, a quantidade de raízes reais é uma quantidade ímpar. Se o polinômio tem grau par, a quantidade de raízes reais é uma quantidade par, ok? Um polinômio com grau par poderá não ter raízes reais, mas se as tiver, será em quantidade par. Claro, um polinômio de grau par, como as raízes imaginárias acontecem em duplas, se o polinômio tem grau par, pode acontecer de todas as raízes serem imaginárias. Pode acontecer do polinômio com grau par não ter raiz real. Pode acontecer. Mas se esse polinômio de grau par possuir raiz real, essa quantidade de raiz real será o quê? Uma quantidade par, como a gente viu na observação anterior. 3 perguntinhas então. Um polinômio de grau 7 poderá ter 5 raízes imaginárias? Não. Por quê? Porque nenhum polinômio, nem de grau 7, nem de grau 8, nem de grau 50, nenhum polinômio poderá ter uma quantidade igual a 5 de raízes imaginárias. Porque 5 é uma quantidade ímpar. Nenhum polinômio tem quantidade ímpar de raízes imaginárias. Porque as raízes imaginárias acontecem em duplas, sempre aos pares. Um polinômio de grau 4 pode ter apenas uma raiz real? Não, porque se o grau é 4, é um grau par. Então, se o grau é par e ele tiver raízes imaginárias, as raízes imaginárias ocorrem numa quantidade par. Então, não me sobra quantidade ímpar para a raiz real. Lembra que a quantidade de raízes reais tem a ver com o grau do polinômio. Grau par, quantidade de raízes reais, quantidade par. Grau ímpar do polinômio, quantidade ímpar de raízes reais. O polinômio de grau 9 pode ter 3 raízes reais? Sim, porque o grau desse polinômio é 9, é um grau ímpar. Então, eu posso ter 3 raízes reais? Posso sim, porque as outras 6 seriam imaginárias. E 6 é uma quantidade par, isso me serve. Então, se o grau é ímpar, eu posso ter uma quantidade ímpar de raízes reais. Ok? Teorema do resto. Teorema do resto é um assunto que aparece com muita frequência nas questões. E quando que eu sei que eu tenho que aplicar o teorema do resto? Basicamente, quando na questão vem a palavra resto. Lógico. Então, se na questão tem a palavra resto, a chance de usar o teorema do resto é muito grande. Ok? E o que é o teorema do resto? O teorema do resto diz o seguinte, que para mim calcular o resto da divisão de um polinômio por um binômio de primeiro grau, então o teorema do resto serve para a divisão entre um polinômio e um binômio do primeiro grau. Então, para calcular o resto dessa divisão, o que eu faço? Calculo o valor numérico utilizando como x a raiz do divisor. Parece complicado, mas é fácil. Então, eu quero calcular o resto da divisão do polinômio pelo binômio. O que eu faço? Calculo a raiz desse binômio, calculo o x desse binômio, pego esse x e jogo lá dentro do polinômio. Quer dizer, faço um valor numérico, substituo o x do polinômio pela raiz do binômio. Ok? Então, o teorema do resto basicamente são 2 passos. Calcula a raiz do binômio e joga dentro do polinômio. Ok? Nesse caso, o resto da divisão do polinômio p de x, 2x² menos x menos 1 pelo binômio x menos 1. Eu quero encontrar o resto dessa divisão. Claro que eu posso fazer a divisão normal, usando o próprio Briot-Ruffini, que a gente viu ainda num dos slides anteriores. Eu posso fazer a divisão pelo método-chave, mas eu também posso aplicar o teorema do resto. Se eu quero calcular o resto da divisão, eu posso utilizar o teorema do resto. O que o teorema do resto me diz? Que o resto é igual ao valor numérico do polinômio quando eu substituo o x pela raiz do divisor. Pego o divisor, que é x menos 1. Desse divisor,
calculo a raiz. Calcular a raiz é isolar o x. Então, isolo o x, x igual a 1. Esse x igual a 1 é a raiz do divisor. Pego este 1 e jogo no lugar do x. Então, está aqui a substituição. P de 1 no lugar do x vai substituindo por 1. De onde veio esse 1? Da raiz do divisor. Resolvendo esse valor numérico, substituindo x por 1, eu encontro o quê? Casualmente eu encontro 0. Poderia ter encontrado 25, poderia ter encontrado menos 8, enfim, o valor que eu encontro aqui é o resto da divisão. Nesse caso, o resto deu quanto? 0. O que significa quando o resto de uma divisão dá 0? Significa que a divisão é exata. Então eu aproveito este exemplo para mais duas conclusões. Apliquei o teorema do resto, que é como? Substitui o x pela raiz do divisor. Fazendo essa substituição, eu encontrei resto 0, ou seja, divisão exata. O que isso me acarreta? O fato da divisão ser exata, o que isso me traz como consequência? Me traz que o polinômio é divisível pelo binômio, quer dizer, esse polinômio ele é divisível por esse, porque o resto é 0, divisão exata. E o que mais? Que é muito importante, a raiz do binômio, que funciona como divisor, também é a raiz do próprio polinômio. Quer dizer, a raiz desse binômio, que é 1, que eu calculei aqui, que é 1, a raiz desse binômio também é a raiz do polinômio. Isso é uma consequência bem importante. Então, quando na questão vem expresso que o polinômio p de x é divisível pelo polinômio q de x, significa que a raiz ou raízes do q de x também são raízes do p de x. As raízes são comuns quando um polinômio é divisível pelo outro. Ok? Eu tenho mais um exemplo da aplicação do teorema do resto. Qual é o valor do m para que a divisão desse polinômio p de x, um polinômio de quarto grau, justamente com um parâmetro m aqui, qual é o valor desse m nesse polinômio? Quando eu divido esse polinômio por d de x, que é x menos 3, e tenha resto igual a 88. Olha só, tem a palavra resto na questão. Eu quero o valor de m para que a divisão desse polinômio por esse binômio tenha resto igual a 88. Tem a palavra resto, já vai me direcionar ao teorema do resto. Só que neste caso, o que está acontecendo? Eu estou dando o resto. O resto é 88. Eu não tenho objetivo de calcular o resto, porque o resto é dado como 88. Mas eu aplico o teorema da mesma forma. Calculo a raiz do divisor, x menos 3 igual a 0, x igual a 3. Então calculo a raiz desse divisor, que é 3, né, só igualar a 0, e esse 3 eu jogo dentro do polinômio no lugar do x. Fazendo isso, substituindo então aqui o x por x na quarta, 3 na quarta, x na terceira, 3 na terceira, e assim por diante. Vou substituindo e vou resolvendo. 3 na quarta, 81, 3 na terceira, 27, 3 ao quadrado, 9, 3 na terceira, 3 vezes 3 aqui, e aí vou indo adiante. Vou isolando o m, chego até aqui, m igual a 6. Então, aplicação do teorema do resto para achar um coeficiente do polinômio. O que significa isso? Significa que m igual a 6, ou seja, quando eu substituo aqui no lugar desse m por 6, se eu efetuo a divisão desse polinômio com m igual a 6, por esse binômio, eu encontrarei que resto? Encontrarei o resto 88. Por quê? Porque o m vale 6 para que essa divisão tenha resto igual a 88. Ok? E aqui tem um resuminho, então, do teorema do resto. O resto é igual ao valor numérico quando eu substituo o x pela raiz do divisor. Nesse caso, a raiz é 3. Ok? Então, aí encerra-se a aula 2, com mais dicas sobre polinômios. E eu espero que vocês aproveitem muito esta aula nas provas de vocês. Ok? Até a próxima. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.